Meus amigos, aqui no canal a gente já fez inúmeros rankings com os personagens de Power Rangers SPD, só que hoje chegou a grande verdade. Qual o personagem, qual o Ranger mais poderoso da temporada de SPD? Já se perguntou? Não. Por exemplo, a Cat abre o nosso ranking em 10º lugar, pois a Cat é uma personagem intelectual, muito inteligente, ela é teimosa e cheia de recursos, né? Com uma personalidade calma e intuitiva. Ela é naturalmente autoritária, né? E disposta a assumir a liderança quando necessário e tem um relacionamento profissional de mentora com os Rangers. E apesar de sua atitude analítica, ela demonstra uma forte empatia, né? Por exemplo, ela ouve e aconselha o Esquadrão B e é principalmente compreensiva com suas dificuldades, sendo que a Cat também costuma aconselhar o Kruger. E quando a Cat ela se transformou em uma Ranger, aí esquece, né? Aí ela chegou no ápice dela, da força, do poder e não tem como. Ela é apelona também. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ela é muito forte, é resistente. A Cat executa um giro gracioso, né? Em forma de arco-íris que lança os oponentes no ar. Mas é aquilo, né? A Cat ela tinha um limite, né? Quanto à sua forma Ranger. Em comparação com os demais, ela fica um pouco atrás nesse ranking. E é justamente essa a brincadeira do vídeo de hoje, né? A gente vai pegar todos os principais personagens de Power Rangers SPD, né? Os Rangers, e ranquear do mais fraco ao mais poderoso. E já comenta embaixo qual Ranger mais poderoso de SPD na opinião de vocês. O meu ranking vai surpreender, tá? O primeiro colocado talvez surpreenda vocês aí. Hello, my friends, Geek na voz, e a personagem nova em SPD é uma personagem que eu gosto muito, cara. O arco de desenvolvimento dela, junto com o Sen, eu acho maravilhoso, mas convenhamos que em nível de poder, ela tá muito abaixo dos demais, porque é uma personagem que praticamente não teve feitos em SPD. Ela teve uma apariçãozinha no máximo e pronto. Infelizmente sim. Pois durante a batalha final, né, contra as forças trubianas invasoras, a Omega Ranger, ela estava passando por um momento difícil e um portal do tempo se abriu e a nova emergiu dele, né? A nova Ranger veio do ano 2040, né? Assim como o Omega Ranger, e ela trabalhou junto com o Omega Ranger para ajudar a conter o exército Crybolt, enquanto seus companheiros lutavam contra o Grum. Mas tirando essa parte, essa reta final de SPD, a nova praticamente não teve nenhum grande feito, não demonstrou muitos poderes nessa temporada de SPD. E é uma pena, porque é uma personagem interessante, mas faltou roteiro, cara. Faltou escrita, faltou desenvolver ela melhor, faltou muita coisa. Cara, a Z, ela talvez seja a minha personagem favorita de SPD. Ela junto com o Jack seriam os meus dois favoritos, só que a Z é uma Ranger amarela muito diferente de todas as outras que veio antes dela. Você tá falando sério? Pois a Z era na verdade uma ladra antes de amarrar o morfador amarelo em seu pulso, né? E por ser uma grande lutadora e ter um dom genético de poder se multiplicar, ela pode escolher entre a prisão ou se inscrever para ser uma Ranger. E obviamente ela optou pelo último, né? Então, perspicaz e sarcástica, a Z estava pronta para uma boa briga a qualquer momento, né? Sendo que ela não usava suas habilidades especiais a menos que fosse necessário, preferindo fazer as coisas à moda antiga. E vale ressaltar que ela e o Jack roubavam para poder ajudar os menos afortunados, né? Ao melhor estilo Robin Hood mesmo. Então a Z não é apenas uma lutadora habilidosa, mas tem um coração de ouro por trás de toda essa bravura, cara. E só lembrando para vocês que o Tio Geek já fez um especial aqui no canal contando a história completa dessa temporada de Power Rangers SPD, do primeiro episódio ao último. Então depois vocês cliquem nos cards para poder assistir, que esse especial ficou maravilhoso. Cara, a Sydney é outra personagem muito poderosa e às vezes até subestimada dentro de Power Rangers SPD, tá? Porque ela é uma Power Ranger, cara, que ela aprende muito rápido. É mesmo, é? E quando ela está sendo egocêntrica, né, em relação ao seu aniversário, o Jack a envia uma emissão em vez de deixá-la comemorar, né? Apenas para ela descobrir mais tarde que ele nem sabe quando é o seu aniversário. Porém, ela permite que ele compartilhe o dela, aprendendo que ela deve pensar nas outras pessoas, né? Não apenas nos seus próprios desejos e necessidades. E além do quanto ela cresceu ao longo da temporada, a Sid também é uma das melhores lutadoras da história das Rangers Rosas, sendo que ela tem uma habilidade especial graças a uma peculiaridade genética que ela herdou, ou seja, é o poder de transformar suas mãos em qualquer elemento que ela toque. Isso por si só já é muito poderoso, velho. E embora ela pudesse facilmente usar qualquer material ao seu alcance, ela é inteligente o suficiente para manter o mais eficaz com ela, né? A Sid é muito braba, cara. Ela é subestimada. O poder genético dela deixa ela muito à frente nesse ranking. Como sabemos, né, Esquadrão A foi enviado para uma missão na qual ninguém conseguiu retornar. Só que mais tarde a gente descobriu que na verdade era tudo uma tramóia desses miseráveis e eles se juntaram ao vilão. É o quê? Acontece que o Esquadrão A foi derrotado pelos monstros do Imperador Grum e decidiu mudar de lado, né? Um enredo ousado que os Power Rangers nunca tinham usado antes. Mas não tem como negar que o arco deles é muito interessante e são personagens muito poderosos, cara. Porque os Rangers malignos, né, se tornando bons é muito comum em Power Rangers, mas o contrário raramente acontece. É por isso que o Esquadrão A dos Rangers SPD eram personagens tão interessantes e com feitos absurdos. E tem também o elemento azarão, né, que vem com o Esquadrão B, já que eles não eram os melhores cadetes que o SPD tinha a oferecer, né, mas eram muito mais leais
aos Power Rangers do que o Esquadrão A. Claro, né, o Esquadrão A e o Esquadrão B acabaram se reencontrando no campo de batalha e os primeiros acabaram sendo derrotados e presos. Mas não tem como negar que essa turma, esses miseráveis traidores juntos, eles aprontaram demais nessa temporada, velho. O nível de poder que eles alcançaram, a surra, o caldo que eles deram pros nossos Rangers é realmente impressionante, cara. Agora, uma coisa interessantíssima é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitos Rangers pra comentar nesse ranking. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar uma ideia sobre os Rangers. E só lembrando que a gente tá fazendo lives lá na plataforma Roxinha. Eu vou estar deixando o link do comentário fixado aí embaixo. Todas as terças e quintas, às 19 horas, a gente tá assistindo alguma coisa lá na Roxinha. Então clica no link, porque hoje, inclusive, tem live. Hoje, quando esse vídeo estiver saindo, a gente já vai estar em live. Nice. Como sabemos, né, o Bridge, ele começa a temporada como o Ranger verde da equipe, embora ao final ele se torne o Ranger vermelho, né, recebendo 2 promoções durante seu tempo com a equipe. A primeira foi como Ranger azul, né, porque o Sky virou o vermelho, e depois o próprio Bridge virou o vermelho. Isso por si só já coloca ele algumas casas acima nesse ranking, né, porque ele é tão poderoso, ele é tão forte, a ponto dele passar por 3 mantos diferentes, cara. E embora ele tenha a reputação de ser o membro mais estranho do time, porém as promoções que ele teve foram muito merecidas. Ele trabalha duro, né, para manter seu lugar na equipe e consegue controlar suas habilidades especiais, porque em SPD, como eu disse, todos têm habilidades genéticas. E no caso do Bridge, ele não só pode sentir as auras das pessoas ao seu redor, mas também demonstra alguma percepção extrasensorial adicional, né, uma precognição, e até mesmo tem super força quando transformado. Eu acho que o Bridge, assim como a Sydney, são 2 personagens muito subestimados dentro de SPD. E no universo de Power Rangers nem se fala. Cara, eu tô falando de um personagem que ele passou por 3 cores diferentes: verde, azul e simplesmente vermelho. Assim, a dedicação dele é tamanha, os feitos dele, a importância dele, o nível de poder que ele alcançou é tão grande que ele virou vermelho, pra vocês terem uma ideia. O Bridge é muito louco, não tem como. Mas e aí, vocês concordam, discordam desse ranking até aqui? Mudaria alguém de posição? Vão comentando aí embaixo pra gente discutir numa boa, cara. Comenta aí, sem treta. O único Power Ranger que inicialmente ficou desapontado com sua missão, o Sky, ele esperava que ele fosse o Ranger vermelho antes de ser designado a ser o azul. Acontece que o Sky, que era o melhor de sua classe na academia do SPD, e o membro do Esquadrão B com mais experiência, esperava ser nomeado líder da equipe e ficou desapontado quando ele não conseguiu, né? Ou seja, cara, nas primeiras missões em que o Sky foi enviado com a equipe, ele se esforçou para ser comandado pelo Ranger vermelho, né? O Jack, que por acaso também era um ex-criminoso que Sky havia preso no início. E a gente sabe que quando os Power Rangers são força policial, qualquer tipo de intriga na equipe torna o trabalho muito mais difícil, né? E a atitude de Sky impediu o grupo de realizar seu trabalho com eficácia, embora ele eventualmente aceitasse o Jack como líder da equipe, né? Só que o Sky, ele tinha uma peculiaridade genética dentro da temporada de SPD que simplesmente eleva ele nesse ranking. É por isso que eu coloquei ele muito acima aqui nesse ranking, a ponto de estar em 4º lugar, por exemplo, que são os campos de força. Cara, isso daí em várias situações durante uma batalha dá uma vantagem pro Sky que é um negócio absurdo, velho. O maluco é brabo. Ou seja, o Sky, ele simplesmente podia criar um campo de força pra se separar dos bandidos, velho. Isso era muito apelão. E os feitos que ele demonstrou ao longo da temporada é impressionante, né? Tanto é que no final ele simplesmente se tornou o Ranger vermelho. Ele merece estar à frente nesse ranking, velho. Entrando no nosso pódio, e eu confesso pra vocês que foi muito difícil fazer esse pódio, porque realmente esses 3 personagens aqui, talvez em nível de poder eles estejam mais ou menos ali, um pouquinho menos, um, outro mais, mas é muito nivelado. Mas eu coloquei o Sen, exatamente, coloquei o Ômega em 3º lugar e foi difícil, foi muito difícil aqui. Ele tem toda a razão. Afinal, quando conhecemos o Omega Ranger em SPD, ele ainda não era membro do SPD, né, mas uma criança incompreendida com habilidades especiais, pois como os outros membros da equipe do Esquadrão B, ele tem uma peculiaridade genética que lhe permite fazer algo que nenhum outro ser humano consegue. No caso do Sen, ele pode teletransportar objetos e pessoas ao seu redor, sendo que quando ele era criança já dava para perceber que ele tinha muito potencial e acima de tudo era muito poderoso, velho. Porém, na fase adulta do Sen, aí o bicho pega, né? Afinal, o Sen, ele sabe uma ou 2 coisas sobre o que está por vir e viaja de volta no tempo para ajudar o Esquadrão B. Porém, infelizmente pro Sen, ele passa quase todo o tempo em um estado metamorfose, né? Porque a viagem no tempo mexe muito com sua fisiologia. Porém, como vimos no final, o Sen, ele veio, ajudou os Rangers, né, contra a invasão dos Turubianos, ele voltou pro seu mundo depois, ajudou a salvar o planeta dele mais uma vez. Cara, os feitos do Sen, o nível de poder que ele atingiu em SPD é um negócio inacreditável, velho. Não tem como, o Sen, ele é muito brabo e o plot envolvendo ele, na minha opinião, é o melhor de SPD. Assim, o arco de desenvolvimento dele é legal e tal, mas o plot em si, aquela coisinha que acontece no final, a revelação, cara, é maravilhoso. Não tem como. E em 2º lugar na nossa vice-colocação medalha de prata, temos este personagem
que talvez no ranking de muitos, para não dizer da maioria das pessoas, ele talvez esteja em primeiro, que é o Jack. Pois é, eu tô com medo de ir na padaria comprar um pão agora e tacarem uma pedra na minha cabeça. Mas, cara, foi difícil demais fazer esse roteiro aqui. Quando eu tava fazendo o esboço inicial do roteiro, o Jack, o tempo inteiro, ele tava em primeiro lugar. Ele tava em primeiro, mas aí, analisando aqui e ali, tive que colocar em segundo. É verdade. Porém, o Jack, né, assim como muitos outros Rangers vermelhos da franquia, é um líder inexperiente. Porém, o Jack é um ladrão estilo Robin Hood que tem a habilidade de atravessar paredes. Então ele começa não querendo fazer parte dos SPD, já que ele quer ajudar as pessoas de outra forma, né, em vez de lutar como Ranger. No entanto, ele se torna o vermelho para salvar a vida de sua amiga Z e do resto dos Rangers, né. Em um certo ponto, ele até arrisca sua vida para parar o meteoro. Porém, no final das contas, o Jack ele decide que não será mais um Ranger vermelho. Em vez disso, ele volta a ajudar os necessitados, uma ação nobre, e o Sky, o Ranger azul, é promovido ao status de Ranger vermelho. E enquanto o Jack prova a si mesmo como Ranger, o Ranger azul era o mais adequado para o papel de líder, cara, esse tempo todo. Ele vinha treinando para isso a maior parte de sua vida e o Jack era simplesmente um novato que nem queria estar no time que recebeu o papel. O Jack realmente não era qualificado para o trabalho, né? E apesar de suas ações heróicas ao longo da temporada, que eu nem vou citar aqui porque todo mundo já viu e sabe o nível de poder absurdo que ele atingiu, mas o Jack simplesmente para de ser um Ranger quando o mal desaparece. Então o Jack, ele pode ter um bom coração e no final a ação que ele fez foi muito nobre porque ele quis voltar à vida que ele tinha, né, pra poder ajudar a galera, só que dessa vez da maneira correta. Mas, cara, ele simplesmente desistiu de ser um Ranger vermelho, né? Tudo bem que ele atingiu feitos absurdos nessa temporada que coloca ele em segundo lugar. O nível de poder que ele atingiu é um negócio estratosférico, mas, cara, no final ele largou o manto, gente. Ele largou o manto de Ranger vermelho e talvez seja por isso que eu coloquei o Jack em segundo lugar e não em primeiro, porque eu lembrei disso. Eu lembrei que no final ele simplesmente largou os deveres dele como Power Ranger e por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. Porque em primeiríssimo lugar, cara, Anubis Kruger. Não tem como. O cachorrão raivoso. Cara, quando o assunto é porradaria, é ir pro campo de batalha, força, luta, eu acho que o Anubis Kruger, ele é o mentor mais forte da história dos Power Rangers. Quando o assunto é luta, não poder necessariamente, mas força bruta, técnica, talvez o Anubis seja o mentor mais forte da história da franquia dos Power Rangers. Cara, é só vocês lembrarem da contagem de 100 corpos do Anubis Kruger em SPD. Vocês lembram dessa cena? Só isso daí já coloca ele em, no mínimo, segundo lugar no ranking. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas o Anubis, enquanto Ranger especial, também foi mega importante pra história, né? Eu não acho que o Anubis era uma espécie de sexto Ranger, né? Pra mim ele era bem mais um mentor e um Ranger especial. Afinal, o Anubis Kruger, ele atuou como comandante da Patrulha Especial Delta, que era a organização encarregada de proteger todo o planeta de ameaças criminosas. E por ser o comandante, ele não estava frequentemente em campo, mas sim encarregado da papelada e da política do time. Porém, quando Anubis Kruger saiu com o equipamento Ranger completo, a gente sabia que vinha coisa braba por aí, né? O homem simplesmente saiu da toca, velho. Ele era um lutador formidável que nem mesmo entrou na luta com nenhuma arma especial, apenas com seu blaster e o veículo padrão, cara. Ele também nem precisava se transformar para derrotar um vilão, e esse é um ponto importante, o que significa que ele não precisava de impulso extra de poder ou força que vinha sendo um SPD Ranger, né? Cara, o Kruger, ele simplesmente cru, sem ajuda de nenhum aparelho especial, por assim dizer, que os SPDs tinham, ele já era muito forte, ele já era muito poderoso, e é por isso que eu coloquei ele em primeiríssimo lugar. Mas comentem embaixo se vocês concordam, discordam, se vocês mudariam alguém de posição, comente aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!